Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Desvendando Vendas. É um prazer ter vocês aqui comigo. Meu nome é Luana Oliveira, sou engenheira de produção e atualmente eu atuo em projetos de inteligência comercial. Bom, a gente ainda vai ter muito conteúdo sobre comercial, venda, técnica de vendas, metodologias de vendas, mas a grande verdade é, não adianta a gente querer se aprofundar em nenhum desses temas sem conhecer de antemão os termos comerciais. Como que a gente vai discutir formas de escalar vendas se a gente não sabe do que a gente está falando? Então, fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre os termos comerciais. Bom, pessoal, eu estou partindo do pressuposto que você está começando o seu negócio do zero. É assim que eu quero dialogar com vocês. Então, aqui nós não vamos falar só dos termos comerciais. A gente vai falar também de termos sobre negócios e depois a gente vai aprofundando até os termos comerciais. Então, vamos lá? Bom, a gente vai começar com o tipo de negócio. E nesse caso nós temos 3 tipos principais. O primeiro é o B2B. O que isso quer dizer? Business to business. Quer dizer que é uma empresa se relacionando, vendendo o seu produto ou serviço para uma outra empresa. Vamos usar um exemplo. Eu, Luana, tenho a minha empresa de consultoria comercial. Então, a minha empresa presta serviços para outras empresas. Então, o meu tipo de negócio é B2B. Já o B2C quer dizer Business to Customer. O que isso quer dizer? Que a sua empresa vende os seus produtos ou serviços para o consumidor final. Então, um exemplo é se você tem uma loja de roupas. Você, a sua empresa, vai vender o seu produto para o consumidor final. Então, aqui a gente tem uma relação que é de CNPJ para CPF. Um outro tipo de negócio é o B2B2C. O que isso quer dizer? Business to Customer. Ou seja, é uma empresa que se relaciona com outra empresa e essa outra empresa fornece os serviços ou produtos para o consumidor final. Aqui a gente tem um exemplo clássico que é o marketplace. Então, se você tem uma loja de roupas, vamos voltar no exemplo, e você tem um modelo que é o B2B2C, você pode disponibilizar os seus produtos dentro do marketplace e o marketplace disponibilizar os seus produtos para o cliente final. Então, aqui a gente tem 2 relações, empresa-empresa, empresa-cliente final. Outros 2 termos muito importantes para você entender sobre o seu negócio. O primeiro é a proposta de valor. O que é a proposta de valor? Quer dizer que você oferece para o seu cliente, para o consumidor, um valor do seu serviço ou produto. Ou seja, você entrega um benefício. Aqui tem um detalhe muito importante que é o seu valor, a sua proposta de valor, tem que estar associada a uma necessidade do seu cliente. Isso quer dizer que não adianta, infelizmente, você achar que seu produto é incrível, revolucionário, que vai mudar toda a humanidade. E isso pode ser verdade, entenda. Mas não adianta você achar isso tudo se o seu produto não conversar com uma necessidade, com uma dor do cliente. Aqui a gente tem um outro termo muito importante que é a dor do cliente, ou seja, a necessidade do seu cliente. Então, a sua proposta de valor precisa estar associado a essas necessidades. Modelo de negócio é como você vai monetizar o seu negócio, ou seja, como você vai ganhar o dinheiro. É uma mensalidade, é um pagamento de uma vez, one shot, é um pagamento anual. Como que você vai fazer para receber o dinheiro do seu cliente? Bom, vamos falar aqui de 2 termos que dizem sobre os clientes. O primeiro são os leads. O que são os leads? São os potenciais clientes. Isso quer dizer que quando a gente vai vender o nosso produto ou serviço, a gente precisa falar com muita gente. Quem dera se todo mundo que a gente falasse convertesse numa venda. Isso não acontece. Então, a gente precisa falar com leads, com potenciais clientes, para que uma parcela desses leads realmente convertam uma venda. ICP. ICP também é um termo muito importante. Quer dizer, Ideal Profile Customer. Ou seja, é o seu perfil de cliente ideal. Dentro dessa gama de clientes, de leads que você vai falar, você tem que pensar qual que é o seu perfil do cliente ideal. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de consultoria.
Eu posso prestar minha consultoria comercial para grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, profissionais autônomos. Eu tenho uma grande gama, uma grande variedade de possibilidades. O questionamento, acho que a provocação que a gente tem que se fazer aqui é: será que a necessidade de uma grande empresa com relação a uma consultoria comercial é a mesma de uma pequena empresa? Ou seja, com quem eu dialogo melhor? Quais são as empresas que vão me dar um maior ticket com menos tempo, um ciclo de vendas menor? Aqui também a gente tem um outro termo que é o ciclo de vendas. Então, pensar qual que é esse perfil de cliente que vai te dar mais e menos tempo. Basicamente é isso. Vamos entrar agora nos termos comerciais. O primeiro é o funil de vendas. Aqui você pode pensar literalmente num funil. Ou seja, a gente tem uma base, um topo, que é mais largo e a gente vem estreitando. O que é um funil de vendas? Ele vai ter as etapas do seu processo comercial até você converter uma venda. Ou seja, você vai começar com etapas, por exemplo, de mapeamento, você vai mapear quais são as empresas que você quer entrar em contato. Depois você vai fazer a prospecção propriamente dito. Depois você vai qualificar esses leads. Então você vem estreitando essas relações, você vem esquentando os leads ao longo do seu funil. Então, um funil de vendas muito bem determinado, definido, é muito importante, porque as características dos seus leads de topo de funil não são as mesmas características dos leads de fundo de funil. Então, você vai entender como você lida com cada um desses leads ao longo do seu processo comercial. Inbound e outbound são dois termos muito conhecidos no mercado e dizem justamente de como você vai colocar os leads lá no topo do seu funil. Então, o outbound você vai fazer um esforço ativo para poder buscar esses leads e colocá-los lá no topo do funil. Ou seja, você vai fazer uma prospecção ativa, você vai colocar o seu time de vendas para buscar ativamente esses leads e trazê-los para dentro do funil. Já o inbound, ele é o inverso desse processo. Você, nesse caso, vai usar técnicas de marketing para atrair esses leads. Então, ao invés de você buscar, você atrai a atenção desses leads. E aqui a gente está falando de vários processos: marketing digital, marketing de conteúdo, outdoor, enfim, todas as técnicas para chamar a atenção e fazer com que esse lead demonstre interesse no seu produto. SDR e BDR são dois termos que dizem sobre o seu time de pré-vendas. SDR é Sales Development Representative e BDR é Business Development Representative. E toda essa emboleira do inglês. Mas o que isso quer dizer? São os seus times de qualificação dos leads no topo do funil. Qual que é a diferença dos dois? Bom, basicamente nenhuma, tá? No mercado, algumas pessoas dizem que os BDRs vão fazer a qualificação dos leads via outbound. Então, naquele processo de prospecção ativa, de esforço ativo para prospectar e qualificar esses leads. Já o SDR seria uma qualificação dos leads vindo inbound. Mas, basicamente, os dois vão fazer a mesma coisa, que é qualificar os seus leads no topo do funil. Depois que eles qualificarem esses leads, eles vão passar para os vendedores propriamente ditos. E aqui a gente tem vários termos também, como Inside Sales, Closer, Executivo de conta. E eles vão, por fim, fazer as negociações finais e fechar a venda. Luana, é importante que eu tenha essa distinção dentro do meu time de vendas, né? Ou seja, um pré-vendas e o vendedor? Sim. É claro que eu sei que no início, muitas vezes você não vai ter um time robusto de vendas. Muitas vezes é você mesmo que vai fazer as vendas ou os seus sócios, enfim. Porém, quando o seu processo começar, né, o seu time, a sua operação começar a ficar mais robusta, é importante ter essa diferenciação. Por quê? Os leads de topo de funil, você vai lembrar, não têm as mesmas características dos leads de fundo de funil. E o seu time também não tem as mesmas skills, as mesmas habilidades, né? O seu time de pré-vendas vai trabalhar muito com prospecção, muita ligação, muito esforço ativo. Até a rotina dele é diferente de um time de venda, que por sua vez vai precisar ter habilidades de negociação muito mais fortes, vai precisar entender muito mais a fundo o seu produto, porque de fato ele tem um contato mais aprofundado com o seu cliente. Então sim, essa distinção é importante. Bom, por fim, mas não menos importante, o CRM, que é o Customer Relationship Management. O
que isso quer dizer? Quer dizer que é simplesmente a principal ferramenta de qualquer operação de vendas. Eu vou repetir. O CRM é a principal ferramenta de qualquer operação de vendas. Sem ele, você não consegue gerenciar os seus leads, você não consegue entender como que o seu funil de vendas está funcionando, você fica no escuro, você não consegue fazer análise de dados, você não entende quanto que está o seu ticket médio, como que está o seu ciclo de vendas. Então, de fato, se você quer começar a vender ou escalar as suas vendas, você precisa de um CRM, porque ele é a fonte de todas as informações do seu time de vendas, da sua operação de vendas, que vão te permitir tomar as melhores decisões estratégicas nesse sentido de crescimento, tá bom? Eu queria entender de vocês o que vocês acharam desse vídeo. Me conta aqui embaixo. Gente, esse é um dos vídeos mais importantes para realmente a gente entender sobre o que a gente está falando. É claro, eu tenho certeza que faltaram ainda alguns termos, mas ao longo das nossas tratativas a gente vai trazendo também outras palavras, outros conceitos muito importantes. E, é claro, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative as notificações e mais que isso, me siga nas redes sociais, porque lá também, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, eu trago outras informações, outras discussões. Vai ser ótimo ter você comigo. Muito obrigada. Obrigada por ficar até o final. E não se esqueça, a gente ainda tem muita coisa para discutir. Um abraço e até o próximo vídeo.